Antes de começarmos, respire fundo. Imagine que toda a estrutura da realidade, o tecido invisível que sustenta o tempo, o movimento e até a própria existência, começasse a se dobrar, a se torcer, até se romper. Não é ficção. É um dos possíveis destinos do cosmos. Hoje, você vai entender o que acontece quando o espaço e o tempo deixam de existir. E talvez, ao final deste vídeo, você nunca mais olhe o universo da mesma forma. Capítulo 1. O tecido do tudo. O espaço-tempo é o palco onde toda a realidade acontece. Albert Einstein mostrou que espaço e tempo não são entidades separadas, mas sim partes de uma mesma teia. Um tecido cósmico que se curva, vibra e se estende sob o peso da matéria e da energia. Imagine esse tecido como uma imensa malha elástica. Quando uma estrela, um planeta, ou até mesmo você se move, o tecido se deforma. É essa curvatura que chamamos de gravidade. Mas e se esse tecido começasse a se rasgar? E se o universo estivesse se esticando tanto, tão rapidamente, que em algum ponto ele não conseguisse mais se sustentar? Acredite, essa hipótese não só é possível, como pode já estar em andamento. Capítulo 2. O universo em expansão. Desde o Big Bang, há cerca de 13,8 bilhões de anos, o universo está se expandindo. Mas o que surpreendeu os cientistas é que essa expansão não está desacelerando. Ela está acelerando. Quem está por trás disso é uma força invisível, misteriosa, chamada energia escura. Ela representa cerca de 68% de tudo que existe, e ninguém sabe o que ela é. Essa energia está empurrando as galáxias umas para longe das outras, esticando o tecido do espaço-tempo como um elástico cósmico. E se ela continuar aumentando sua força, chegará o momento em que esse elástico se romperá. Esse evento hipotético é conhecido como Big Rip, o Grande Rasgo. Capítulo 3. O Big Rip. Quando o universo se despedaça. O Big Rip não é uma explosão, não é uma colisão, é o próprio espaço-tempo se partindo. Os cálculos teóricos sugerem que, se a energia escura continuar crescendo, primeiro as galáxias deixarão de existir como estruturas coesas. Elas se desintegrarão à medida que o espaço entre suas estrelas se expande mais rápido do que a gravidade pode mantê-las unidas. Depois, será a vez dos sistemas solares. Os planetas escaparão da órbita de suas estrelas, que por sua vez se despedaçarão, libertando átomos e partículas. Mas o horror não para aí. Conforme o ritmo da expansão aumenta, até os átomos serão rasgados. Os elétrons se separarão dos núcleos. Os prótons se romperão em partículas subatômicas. E o próprio conceito de matéria deixará de fazer sentido. No instante final, o último segundo do universo, nem mesmo o espaço e o tempo sobreviverão. As dimensões se dissolverão, o relógio cósmico parará, e tudo será absorvido por um vácuo absoluto. Capítulo 4. As fendas do tempo. Mas talvez o mais assustador seja o que pode acontecer antes do fim. O espaço-tempo, ao se deformar, pode criar regiões instáveis, como rachaduras na realidade. Essas fendas poderiam conectar partes diferentes do universo, ou até universos diferentes. Os físicos chamam essas possíveis estruturas de fios cósmicos, ou paredes de domínio, vestígios de eras antigas do cosmos, criadas logo após o Big Bang. Se uma dessas fendas cruzasse o nosso sistema solar, poderia distorcer o tempo localmente. Um segundo aqui poderia ser 1000 anos em outro ponto. O espaço se retorceria, e as leis da física, como conhecemos, deixariam de funcionar. Alguns teóricos acreditam que os buracos negros podem ser as cicatrizes dessas rasgaduras, locais onde o tecido do universo foi perfurado e dobrado sobre si mesmo. E o que está do outro lado, ninguém sabe. Capítulo 5. O colapso quântico da realidade. Há ainda outra hipótese, mais profunda e mais inquietante.
O universo pode não precisar nem do Big Rip, nem de energia escura crescente para ruir. No coração da física quântica, há algo chamado instabilidade do vácuo. De acordo com alguns cálculos, o nosso universo pode estar apenas em um estado falso de estabilidade, como uma bolha flutuando em um mar de energia mais profunda. Se essa bolha colapsar em algum ponto do cosmos, o evento se expandirá à velocidade da luz, reescrevendo as leis da física por onde passar. Matéria, energia, espaço e tempo seriam recriados instantaneamente. E o universo que conhecemos deixaria de existir sem aviso algum. Nenhum detector poderia prever, nenhum telescópio veria. O colapso seria imediato. Capítulo 6. Quando o tempo se quebrar. O tempo é uma dimensão, como o espaço. Mas diferente do espaço, ele flui em uma única direção, do passado para o futuro. Porém, se o tecido do espaço-tempo for rompido, essa seta temporal pode se reverter. Alguns cosmólogos acreditam que, em certas condições, o colapso do espaço-tempo pode gerar regiões de tempo invertido, onde os efeitos vêm antes das causas. Em outras palavras, o universo poderia começar a lembrar o próprio futuro. É uma ideia absurda, mas matematicamente possível. Se isso acontecer, cada partícula carregaria a memória de um universo que ainda não nasceu. A realidade seria um espelho fragmentado, refletindo não o que foi, mas o que ainda será. Capítulo 7. O Universo. Máquina ou mente? Diante de tamanha complexidade, alguns físicos e filósofos levantam uma questão. E se o universo não for apenas uma estrutura física, mas também um sistema de informação? O espaço-tempo poderia ser um gigantesco campo de dados, uma simulação natural, autoajustável. E o colapso seria, na verdade, uma reinicialização. Em outras palavras, quando a realidade se rasgar, o universo pode simplesmente estar recarregando sua própria consciência. Um ciclo infinito de nascimento, caos e renascimento. Talvez nós sejamos parte dessa memória, um fragmento de um universo anterior, observando a próxima versão surgir. Capítulo 8. O efeito. Borboleta cósmico. Imagine que uma simples flutuação quântica, uma partícula surgindo no vazio, pudesse desencadear uma sequência de eventos que terminaria no colapso de todo o cosmos. Esse é o efeito borboleta universal. Pequenas variações na densidade de energia escura ou microflutuações no campo de Higgs podem determinar quando e como o espaço-tempo cederá. Talvez o colapso já tenha começado, há bilhões de anos-luz daqui, e nós apenas ainda não sentimos os efeitos. O universo pode estar rachando em silêncio, invisível aos nossos telescópios, esperando o momento em que as leis da física se entregarão à própria criação. Reflexão. Final. Quando o nada for tudo. Talvez o colapso do espaço-tempo não seja o fim, mas o recomeço. Talvez cada rasgo seja a semente de um novo universo, com suas próprias leis, suas próprias dimensões, seu próprio tempo. E se o universo for uma mente aprendendo com cada colapso? Se nós formos apenas o sonho de um cosmos que tenta se lembrar de si mesmo? No fim, talvez o universo precise se despedaçar para continuar existindo. Se essa viagem pelo abismo te fez repensar o que é real, inscreva-se em O Espaço do Desconhecido. Aqui exploramos os limites da ciência, onde o mistério e a razão se encontram. E lembre-se, quando a realidade se rasgar, talvez o primeiro som que ecoe seja o da nossa própria curiosidade.